Senhor, queremos mais uma vez, ó Pai, clamar pela sua graça, pela sua misericórdia em nossas vidas. Te agradecer, ó Pai, pelos frutos que o Senhor tem, Senhor Deus, trazido sobre o teu povo, frutos de misericórdia, Senhor Deus, frutos de uma demonstração do teu amor, da tua bondade, Senhor Deus, para conosco, Senhor, a tua igreja. Nesse momento, Senhor Deus, queremos te pedir, ó Pai, que continues abençoando, para que a tua palavra seja pregada, Senhor Deus, com firmeza, com fidelidade, para que o teu Espírito Santo fale ao coração do teu povo, Pai. O Senhor tenha, Senhor Deus, o Senhor esteja nos dando, Senhor Deus, humildade, Senhor Deus, para ouvir a tua palavra, para pregá-la também, para ouvir a tua palavra, Senhor Deus, e nos conformar a ela, para sermos mais uma vez instruídos, ó Pai, e que essa palavra fique gravada nos nossos corações, ó Senhor Deus, e num momento determinado, o teu Espírito Santo, Pai, esteja, Senhor Deus, trabalhando os nossos corações com essa palavra, nos lembrando daquilo que o Senhor havia falado por meio da tua palavra, os nossos corações, e assim nos edificando, nos protegendo, Senhor, e nos guardando, Senhor Deus, deste mundo mau. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios capítulo 14, no verso 14, continuando assim a exposição do livro de Provérbios. Eu não quero fazer nenhum comentário a respeito disso, deixarei para o momento dos avisos, mas quando a gente fica uma semana fora da igreja, parece que a gente ficou um ano. A gente sente falta de estar aqui com os irmãos. Diz assim a palavra do Senhor no verso 14: o infiel de coração dos seus próprios caminhos se farta, como do seu próprio proceder o homem de bem. Desculpem, mas eu vou fazer a leitura, né, que se inicia do verso 8 até o verso 14, né, lembrando assim algumas coisas dessa subunidade, para que isso fique marcado na nossa mente. Diz assim a palavra do Senhor: a sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a estultícia dos insensatos é enganadora. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. O coração conhece a sua própria amargura, e da sua alegria não participará o estranho. A casa dos perversos será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Até no riso tem dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. O infiel de coração dos seus próprios caminhos se farta, como do seu próprio proceder o homem de bem. Nós vimos nos versos anteriores que a centralidade dessa subunidade nos diz que o homem perverso e insensato está caminhando para a morte. Nós temos aí nos verso 12, 11, 12 e 13, esse centro, mais precisamente no verso 12. E o verso 12, nessa perspectiva, adverte o crente, o discípulo, a não andar segundo as aparências, apresentando claramente o motivo para isso, que há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. E o verso 13, como nós vimos nessa exposição, ele está interligado a esses versos anteriores, e nos diz que em seus maiores deleites adorem seus corações, porque são deleites que representam caminhos de morte, ou seja, os maiores deleites dos perversos, como diz a palavra de Deus. E nessa efêmera alegria que esses deleites proporcionam, a profunda tristeza, porque estão associados a coisas transitórias ou ao pecado, e que por isso não podem trazer alegria duradoura. E aí nós vamos perceber que o verso 14, que diz assim: o infiel de coração dos seus próprios caminhos se farta, como do seu próprio proceder o homem de bem. Nós vamos perceber que Salomão muitas vezes faz isso em Provérbios, e essa é uma das formas de fazer uma ligação entre um verso e outro, tornando essa subunidade, ou os versos, dentro de uma mesma perspectiva. Então a gente vai perceber aqui que o verso 14 ele está ligado ao verso 13 pela palavra-chave coração.
e dessa forma ele torna relativo o fim da alegria passageira experimentada nesse mundo. Até no riso tem dor no coração, e o fim da alegria é tristeza. Então, nessa perspectiva, o verso 13 aponta para além desse fim, uma retribuição final. Tá? Como nós vemos na Escritura, né, esse fim da alegria, né? Como nós vemos em toda a Escritura, em especial nesses versos, como Eclesiastes, capítulo 11, verso 9, quando chama o jovem a alegrar-se na sua juventude, recrear o seu coração nos dias da sua mocidade, andando nos caminhos que satisfazem o seu coração e agradam os seus olhos, mas sabendo que Deus vai pedir contas, ele vai ter que prestar contas diante do Senhor. E aí você percebe a perspectiva do verso 13, né? Que aponta para além desse fim da alegria, uma retribuição final. Mas não só isso, lá em Lucas também mostra essa perspectiva de retribuição final, quando diz no verso 25 do capítulo 16 de Lucas, falando aí do rico e do Lázaro, diz assim: e se porém Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. E por que isso? Porque o livro de Provérbios e toda a Escritura, e em especial o livro de Provérbios, ele vai falar que o fim da impiedade, o final dos ímpios, o final da insensatez é um caminho de morte. Lá em Provérbios capítulo 1, verso 32, vai dizer assim: os nécios são mortos por seus desvios, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. E quando nós estávamos expondo esse texto, nós vimos duas perspectivas: a perspectiva do insensato, como ele vai chamar aqui, perverso ou infiel, nós vamos ver mais adiante, com relação ao verso 13, mostrando que o seu coração e a sua alegria está em coisas desse mundo, nos prazeres que militam contra, como diz a Escritura, contra a nossa carne. Eles não têm freios, e por não terem Deus, os caminhos deles são esses, a sua alegria é essa. E em meio a essa alegria, a tristeza. Por quê? Porque ela é manchada pelo pecado. E nós vimos também uma outra perspectiva a respeito desse verso, falando de uma maneira geral da vida do homem, que até mesmo nós, que somos servos do Senhor, que amamos ao Senhor, a nossa alegria é mesclada de tristeza também, por causa do pecado que existe nesse mundo. As pessoas morrem, nós nos entristecemos, às vezes tomamos atitudes erradas que trazem complicações e aflições para nós. E esse verso, até no riso tem dor o coração e o fim da alegria a tristeza, ele é muito abrangente, mostrando tanto para uns, ou seja, para os ímpios, para os insensatos, como para nós, que a nossa alegria, que o nosso riso não tem que ter como fundamento as coisas desse mundo. Que as coisas desse mundo só nos trazem alegria, nos trazem prazer, quando elas estão fundamentadas em Cristo Jesus. Só assim nós podemos ter prazer nessas coisas. E aí, nessa perspectiva, apesar da angústia e tristeza que seguem a alegria no presente, o discípulo de Cristo deve prosseguir com fé, esperando com total confiança que o Senhor recompensará os bons e castigará os incrédulos. Por isso, Provérbios vai dizer assim, lá no capítulo 10, verso 28, a esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. E ainda falando na ótica do verso 13, na perspectiva de não ter como esconder para sempre, apesar das aparências da sua aflição fundamental, nós vamos perceber que os atos e destinos dos homens são inseparáveis, como vai ilustrar muito bem a metáfora do caminho, que é um tema recorrente aqui no livro de Provérbios, e que já no primeiro capítulo, nos versos 15 a 19, vão mostrar isso para nós, quando diz assim: filho meu, não te ponha caminhos com ele, guarda das suas veredas os pés,
porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue, pois debalde, em vão, se estende a rede à vista de qualquer ave. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua alma espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso. Este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Então, logo já no início do livro de Provérbios, ele vai mostrar que os atos maus dos homens, que o pecado, tirando proveito de outras pessoas, porque o pecado sempre prejudica a outras pessoas e traz um proveito enganoso e mortífero para nós, leva sempre à destruição. No momento em que alguém está fazendo algo, pecando contra alguém, né? E aqui é um comportamento de vida, é um caminho, ele está trilhando um caminho, esse caminho que ele está trilhando e as coisas que estão fazendo conduzem não somente à destruição no mundo por vir, mas desse próprio mundo. O homem que vive na prática do pecado, por mais alegria que ele tenha, essa alegria está manchada com dor, angústia, porque o salário do pecado é a morte. Os atos e os destinos dos homens estão ligados diretamente. Não há como viver em paz e tranquilidade quando estamos vivendo no pecado. Até mesmo para aqueles que desprezam a palavra do Senhor. E a essa verdade, de não ter como esconder a sua aflição, o provérbio do verso 14 acrescenta uma variação inédita, aplicando ao apóstata, aplicando a apostasia, quando diz assim: o infiel de coração dos seus próprios caminhos se farta, como do seu próprio proceder o homem de bem. E não é a primeira vez que aqui o livro de Provérbios fala do insensato, não como aquele homem que vive distante do caminho do Senhor, que não conhece esse caminho, mas alguém que supostamente acha viver nesse caminho, mas vive em outro caminho. Os exemplos são muito claros, como nós já vimos, da própria mulher que se prostitui, né? Ali no livro de Provérbios, diz que ela oferece as suas oferendas, né? A sua oferta, e vai praticar o seu pecado. E o próprio filho ali é advertido em algumas passagens aqui de Provérbios a não andar no caminho dos ímpios. E aí você vê o exemplo de homens que supostamente deixam a aliança, abandonam a aliança do seu Deus para viverem na prática do pecado. Aqui nós estamos vendo mais uma vez essa imagem. O infiel de coração dos seus próprios caminhos se farta, como do seu próprio proceder o homem de bem. E por que isso? Porque depois de escolher o caminho bom, o discípulo, o verdadeiro discípulo, o fiel, deve perseverar nesse mesmo caminho. Bruce Waltke, ele nos diz assim: o soberano providencia para que o caminho dos infiéis, apesar do bem que porventura tenham feito à sociedade, contenha a sua plena punição, e que os atos bons do fiel incluam em si mesmo plena recompensa. Por isso ele começa aqui o verso 14 dizendo: o infiel de coração dos seus próprios caminhos se farta. E a primeira coisa que esse verso nos apresenta é a oposição entre o infiel de coração, paralelamente, no seu oposto, o homem de bem. Ou seja, a pessoa rebelde, perversa, em oposição a um homem de boa índole. E é interessante nós percebermos o que essa palavra quer dizer. O infiel, o sentido original dessa palavra significa se voltar, mover-se de um lado para o outro, e era usada muitas vezes com o sentido figurativo de apóstata. É a maneira como ela está sendo usada aqui. O infiel é aquele que se volta para um caminho contrário a Deus, ou seja, aquele caminho que se afasta de Deus, e esse caminho é o caminho do apóstata. E eu gostaria que vocês abrissem alguns textos
para nós vermos que esse verso está falando daqueles que andavam no caminho do Senhor, ou que supostamente participavam da aliança de Deus, mas desprezavam esse caminho. Abra Jeremias capítulo 8, verso 5. E esse verso aqui, ele vai se referir a um castigo que é inevitável, porque Israel se desviou do Senhor e não quer se arrepender da sua maldade. Quando ele diz assim: por que, pois, esse povo de Jerusalém se desvia apostatando continuamente? Persiste no engano e não quer voltar. Percebam que essa é a atitude do infiel de coração. Abra 2 Pedro capítulo 2, verso de 20 a 22, e é esse homem que está sendo retratado aqui nesse verso. Ele se desviou dos caminhos do Senhor e ele não quer voltar a esse caminho. Veja o que diz 2 Pedro 2, 20 a 22. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecerem, volverem para trás. Esse volver para trás é o mesmo sentido dessa palavra de infiel aqui no hebraico. Apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado, com eles aconteceu o que se diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. A Escritura está dizendo aqui claramente que o apóstata, este que foi infiel ao seu chamado, à aliança do seu Deus, ele será recompensado, mas não da maneira como espera. E Jeremias, lá no capítulo 2, verso 19, ele vai dizer assim, de certa forma explicando isso aqui. Ele diz assim: a tua malícia te castigará e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus e não teres temor de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Matthew Henry diz assim: a infelicidade dos pecadores será o resultado eterno dos seus pecados. E é interessante nós percebermos que a palavra para o crente ali no Novo Testamento, no Velho Testamento ela é usada também, mas eu acho que a gente vê de uma forma mais recorrente no Velho Testamento. Bem-aventurado significa feliz. Os homens buscam a felicidade não em bem-aventuranças. Eles buscam a felicidade, tentam saciar os seus desejos, sejam esses bons ou maus, de forma errada, de forma equivocada, por meio de um coração pecaminoso, satisfazendo os desejos do seu coração que são contrários à vontade de Deus. Por isso ele é chamado de infiel de coração. E essa expressão aí, essa estrutura, esse adjetivo ou locução adjetiva de coração, nos lembra que a infidelidade começa no coração. Abra Jeremias capítulo 17, verso 5. É interessante porque o coração é representado aqui como a fonte dos desejos do homem, como podendo ser traduzido por alma, muitas vezes, do homem, pela sua essência, por aquilo que ele mais anseia, por aquilo que ele deseja. Também pode ser entendido como a mente, um entendimento do homem, onde, ocidentalmente falando, que esse não é o conceito bíblico e nem o conceito hebraico, onde a razão e a emoção, elas estão presentes, No contexto ocidental, essas coisas são separadas. Razão, eu estou agindo pela razão e não estou agindo pela emoção. Isso é uma grande mentira. As nossas ações
são pensadas e elas carregam em si aquilo que nós sentimos. A razão e a emoção não são coisas instituídas, mas são como a própria natureza humana. Corpo e alma estão juntos. Veja aí Jeremias capítulo 17, verso 5, quando diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz na carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Às vezes nós lemos esse texto e nós não entendemos o que isso significa. Às vezes o entendimento disso está tão longe. Maldito o homem que confia no homem. Eu não confio no homem. Mas a Escritura está cheia de exemplos que mostram isso. Como Mateus capítulo 6, a ansiosa solicitude pela vida. Ali é uma demonstração do homem que está confiando na sua própria carne mortal e está apartando o seu coração do Senhor. Tanto que ao iniciar vamos dizer assim, esse trecho ali de Mateus capítulo 6, que vai do verso 25 até acho que o verso 33, ele diz que o homem não pode estar dividido. Ou ele serve, ama um, ou ele serve ou ama o outro. E quando nós não estamos servindo ao Senhor, nós estamos servindo a quem? No contexto aqui de Jeremias, a nós mesmos. Estamos fazendo da nossa carne mortal o nosso braço e estamos apartando a nossa confiança do Senhor. A ansiedade é um excesso de preocupação, como se você não tivesse nada nem ninguém por você. Às vezes nós usamos essa palavra ansiedade com outro sentido, aquela ânsia, aquela preocupação e tal. Mas a ansiedade ali na Escritura é uma completa falta de total dependência de Deus, porque a preocupação é algo comum ao ser humano. Nós somos homens, e a fé ela só pode agir em meio à dúvida. E nós somos homens, somos falhos. E quando essas preocupações vêm, nós precisamos nos lembrar de que temos um Deus por nós. E o nosso coração deve estar tranquilo, como diz o Salmo 127, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Até mesmo quando nós estamos descansando, quando nós não estamos trabalhando, nós não estamos fazendo nada, o Senhor está provendo para nós. E é o exemplo que ele dá das aves do céu, dos lírios do campo. Então, não é que você não tenha que ter preocupação, e uma preocupação sadia, às vezes porque falta alguma coisa, às vezes por uma necessidade, ou até por uma falta de emprego, ou qualquer outra coisa na sua vida, mas a sua preocupação deve ser algo que você deve lançar sobre Deus. Como o apóstolo Paulo diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, antes, porém, sejam conhecidas diante de Deus. Deus não conhece as nossas necessidades, e Ele não supre as nossas necessidades. E quando a gente fala necessidade, nós não falamos só de necessidades físicas que estão relacionadas a dinheiro, até mesmo sem nós pedirmos. Porque Paulo fala isso? Porque nós, no momento em que nós oramos diante do Senhor, nós estamos lançando a nossa confiança nele, nós estamos exercitando a nossa fé. Nós não somos robôs, melhor dizendo. Somos de carne e osso, e somos afetados pelo pecado. E por isso nós precisamos nos lembrar que existe um Deus que nos sustenta. Por isso ele vai dizer que não devemos estar ansiosos, devemos colocar isso diante do Senhor, e a paz de Cristo, ou seja, a tranquilidade que vem, o entendimento de que o Senhor está suprindo, de que o Senhor está ouvindo as nossas orações, e de que o Senhor vai prover e cuidar de nós, deve nos dar paz.
e tranquilidade. Por quê? Porque o infiel de coração não lança no Senhor a sua confiança. E quando falamos sobre esse tema, principalmente dentro da igreja, o pensamento é aquele homem que está no mundo, que vive na prática de um pecado notório, né? Que é claro, o comportamento dele visto, né, diante de todos os crentes, que é um homem que não teme ao Senhor, mas a Escritura vai mostrar que existe uma outra realidade, a realidade do homem que se diz estar debaixo dessa aliança, debaixo desse cuidado, mas o seu coração não é do Senhor. Na hora da situação, na hora do vamos ver, como diz por aí, ele confia na sua própria força, em si mesmo, apartando o seu coração do Senhor. Veja um exemplo de uma infidelidade que começa no coração e que, a partir dessa infidelidade no coração, seu comportamento agora começa a se desviar, ou seja, seu caminho se desvia do caminho do Senhor. 1 Reis, capítulo 11, verso 4 a 7. Falando aqui de Salomão, a palavra do Senhor diz assim. E essa palavra coração é tão interessante porque quando ele fala em coração é aquilo que você ama, aquilo que você gosta. E se você for olhar, não somente no âmbito espiritual, ou seja, na nossa comunhão com Deus, nosso desejo por Deus, se for olhar as coisas assim, normais do dia a dia, né? O que você gosta de fazer? Qual o tipo de coisa que você gosta de trabalhar ou de se entreter? E quando você está fazendo aquilo, ou umas férias, por exemplo, né? Você tira umas férias, vai para uma região de praia, ou vai para um hotel onde tem piscina. Como que você, às vezes você espera o ano todo para que esse momento chegue, e aí quando esse momento chega, você fica como se estivesse nas nuvens. Por quê? Porque o seu coração está ali, naquela expectativa de ter aquele prazer, de ter aquele momento agradável, de fazer aquilo que você gosta, sem preocupações, sem cobrança, aquela situação em que você está descansado. Isso representa facilmente nas nossas mentes o prazer que o nosso coração tem em fazer ou estar naquela condição. Quando a gente fala em coração, e se relaciona isso ao Evangelho, à vida espiritual, ou seja, a nossa vida como um todo aqui nesse mundo, na expectativa do reino vindouro, na expectativa de estar fazendo a vontade de Deus, se deleitando nessas coisas, nas coisas do mundo, conforme a vontade de Deus, você entende isso. Quando o seu coração está numa coisa, todo o seu corpo está envolvido. Todo o seu entendimento, toda a sua força está envolvido naquilo ali. E aquilo é importante para você. Veja que 1 Reis diz: sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Eu me lembro aqui, veio à minha mente nesse momento um texto de Apocalipse, quando a Escritura fala de uma das igrejas, da igreja de Éfeso, quando ele diz assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E aí a relação que ele faz é uma relação de um relacionamento conjugal entre um homem e uma mulher.
o seu primeiro amor. E com o tempo, esse amor ele se torna frio, porque ele não foi cultivado. Era uma igreja fiel, doutrinariamente fiel. João foi um dos pastores ali. Timóteo também foi pastor ali na igreja de Éfeso. Muitos homens de Deus, de grande piedade, pastorearam aquela igreja ali. E aquela igreja parece que cresceu e se desenvolveu, mas se afastou paulatinamente do Senhor. Era fiel doutrinariamente, mas seu coração estava distante do Senhor. É o que muitas vezes acontece num relacionamento, num casamento, né? Que por causa do tempo, da familiaridade, o cônjuge perde a importância, porque os nossos olhos já não estão mais fixados nele ou nela, como era antigamente. Nossos olhos agora estão preocupados com o trabalho, com as muitas dificuldades, né? Estamos olhando outras coisas ao nosso redor, e aí nos esquecemos de olhar para os nossos cônjuges e perceber que aquela pessoa que está ali é mais importante que essas coisas. E nós estamos demonstrando um certo cuidado, um certo amor, porque estamos cuidando de interesses para que aquele meu cônjuge esteja bem. Mas o meu coração se afastou. É mais ou menos isso aqui que nós estamos vendo. E quando há esse afastamento, o comportamento muda, a dedicação muda, até o ponto de um afastamento total. Por quê? Porque desviamos os nossos olhos daquele ou daquela que era a pessoa mais importante na nossa vida. E é o que está acontecendo aqui. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora de Davi, seu pai. Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, a Milcom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão, que era mau perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi seu pai. Nesse tempo, edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Quando o coração do homem se desvia do Senhor, o seu caminho passa a ser outro, distante daquele que era antes. Esse é o infiel de coração. E, consequentemente, os pecadores não desejam abandonar os seus desejos e paixões brutos, se mantendo fiéis a eles para o seu eterno terror e tormento. E é interessante que quando nós falamos disso, eu volto a ressaltar, nós pensamos em determinadas coisas que são abomináveis, que podem gerar uma disciplina na igreja, um afastamento da comunhão, coisa assim. Não vemos determinadas coisas que são internas e que nós muitas vezes não estamos vendo. A igreja não está vendo, o seu cônjuge não está vendo, o seu amigo não está vendo, porque a infidelidade está no coração. E aí, ao se envolver com essas coisas, eles não desejam abandonar esses desejos e paixões, e agora se mantêm fiéis a Ele. A infidelidade começa no coração. É o coração perverso que se afasta de Deus. O coração perverso da descrença, porque a incredulidade começa a bater a porta.
Abre Hebreus capítulo 3, verso 12. Vou falar um pouco sobre isso na perspectiva do livro de Hebreus. Quando ele diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. O contexto do capítulo 3 de Hebreus fala do povo de Deus que endureceu o seu coração por não ouvirem a voz de Deus e murmuraram contra o Senhor. Ao desobedecer aquilo que Deus estabeleceu, a desconfiar das suas promessas em sua palavra, paulatinamente vamos nos afastando dele e endurecendo o nosso coração contra o Senhor, não crendo mais na sua palavra. Foi o que aconteceu. Por isso que ele diz lá no capítulo 3: hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o coração. O autor de Hebreus sabia que a apostasia de Deus tem origem, desenvolvimento e estímulo na incredulidade. Porque quando nós nos afastamos de Deus, quando nós estamos nos movendo para uma outra direção, a incredulidade começa a bater a nossa porta, a se evidenciar. E aqui no contexto de Hebreus, o autor sabe que a apostasia de Deus tem essa origem na incredulidade, na falta de confiança. Uma coisa vai gerar a outra. A incredulidade, por sua vez, é caracterizada pela falta de confiança, que vai se expressar em desobediência, resultando finalmente na apostasia, no afastamento completo de Deus. E os sinais dessa apostasia são dureza de coração e incapacidade de arrependimento. E o que é mais interessante aqui, e que está em conformidade com Provérbios 14, é que esse autor, ou seja, o autor do livro de Hebreus, dá a entender que é possível encontrarmos pessoas de coração pecaminoso e incrédulo dentro da comunhão da igreja. A exemplo do que foi no deserto, e o exemplo dele lá é esse. Calvino, descrevendo essa situação, ele vai dizer assim: Satanás penetra sorrateiramente no coração do crente com falsidade, afastando-o do Deus vivo. E isso não ocorre no primeiro ataque, mas que Satanás ataca paulatinamente, com astúcias indiretas, até nos verem enredados nesses artifícios malignos. E como isso é fácil acontecer? Às vezes os nossos olhos só estão em pecados grosseiros. Esses pecados grosseiros é o final, é o resultado final de uma vida que demonstra um afastamento de Deus. E quando vemos esses infiéis indo de mal a pior, cada dia mais se envolvendo em seus erros, nós percebemos que eles percorreram um caminho. E o início desse caminho foi a incredulidade, a falta de confiança, consequentemente a desobediência. E Satanás vai paulatinamente agindo com astúcias indiretas, até que nos veja enredado em seus artifícios malignos. E aí somos embrutecidos e nos atiramos em franca rebelião contra Deus. E aqui cabe um alerta, né? E que alerta seria isso? A necessidade do cuidado espiritual entre os membros da igreja, do contato diário com a palavra, da comunhão diária com a palavra de Deus, com os filhos de Deus. E o exemplo que temos é lá em Atos capítulo 2, verso 46, quando a igreja deixa de ser uma igreja judaica e passa a ser uma igreja cristã, e eles estavam constantemente em comunhão. Isso gera em nós um caráter encorajador diário. E é isso
que a comunhão do corpo de Cristo faz. Previne contra a apostasia. Previne contra o afastamento do reino de Deus. Eu me lembro que na minha juventude os pastores sempre davam esse exemplo, o exemplo de, não um churrasco, mas carvão lembra churrasco, de uma fogueira em que você tem carvão, e aí você tira esse carvão da fogueira e coloca ele separado. Ele vai se apagar mais rapidamente, porque ele não está sendo aquecido. É isso que o contato, que a vida comunal da igreja faz. Nós somos aquecidos uns pelos outros, pela experiência de fé, pela vida cristã. E como isso é necessário, como é necessário estarmos entre irmãos que têm a mesma fé, que têm o mesmo entendimento, e o entendimento correto da palavra de Deus, e que por terem esse conhecimento correto, estimulam uns aos outros, edificando, consolando esses irmãos. Por isso o apóstolo Paulo, lá em Tessalonicenses, capítulo 5, verso 11, vai dizer assim: considerai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. E, assim, não estava nem pensando nessa perspectiva, mas é sempre bom lembrar aos irmãos como é importante esse dia. Como é importante o dia do Senhor. E como é vital para a nossa vida espiritual que estejamos aqui de manhã e de noite. Aproveitar essa oportunidade para falar. Nós estivemos numa igreja, uma igreja de 700 membros. E de manhã o pastor me falou: de manhã, mas à noite você até se espanta. E inicialmente eu me espantei mesmo, até que veio bastante gente. Provavelmente por causa do pastor e da programação que estava sendo feita e tal, aquela coisa. Eu creio que esse número um pouco maior represente isso. Mas de manhã a igreja estava cheia. Uma igreja que cabia mais de 700 pessoas. E nós estávamos pregando ali. Domingo à noite. Se tivesse a metade, era muito. E a gente não entende, a gente não consegue perceber. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu fico distante da igreja, eu me sinto fragilizado. Quando você se sente distante da palavra de Deus, quando você deixa de meditar na palavra de Deus, você se sente fragilizado. Isso não é diferente com os pastores também. E eu vou até confessar aos irmãos, apesar do meu trabalho ser esse, e todo o tempo estar meditando na palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, se eu não tiver um tempo parado para mim, para minha edificação, eu me torno árido. Às vezes durante a semana, pelas muitas atividades, e às vezes quando sai fora do roteiro uma coisinha assim diferente, a minha semana dá um nó, E como eu sinto falta de parar para o meu momento devocional, diferente daquela pregação que você prepara. E muitas vezes, eu vou dizer para os irmãos, muitas vezes, acho que 80% das vezes, quando eu estou estudando, eu estou sendo edificado por aquilo que eu estou estudando. E quando eu falo edificado, não é porque eu estou aprendendo, mas porque às vezes eu choro com aquilo que eu estou fazendo. Mas muitas vezes o nosso estudo é um estudo extremamente prático, onde você... E aí ao final daquilo,
daquele estudo, daquelas leituras, quando você prepara o sermão, e aí o bolo fica pronto, aí você se alimenta do bolo. Mas se eu não tiver momentos para mim, para mim, eu me sinto fragilizado, eu me sinto como sedento, e olha que a leitura e o estudo da palavra de Deus é algo constante na minha vida, para a edificação de outros. Mas como nós precisamos também, não estou dizendo que a leitura que eu estou fazendo, ou o estudo que esteja edificando, não esteja sendo eu edificado. Com certeza, isso sempre acontece. Mas são aqueles momentos em que você para e medita sobre a palavra para você. É o seu alimento diário. É como um trabalho. Você está suprindo e trabalhando para outras pessoas. Aí você para na hora do almoço, que você precisa comer. É mais ou menos assim. E por que eu estou falando isso? Porque esse contexto aqui que nós acabamos de ver, da incredulidade, do afastamento, uma das coisas que serão assim preponderantes do afastamento do povo de Deus, do próprio Deus, é se afastar dos meios de graça que Ele estabelece. E um desses é o culto. É o culto ao Senhor, de manhã e de noite. E sabe o que acontece quando nós agimos assim? Quando a igreja tem esse comportamento. Existem igrejas que têm um culto só. Eu não dou muito tempo de vida para essas igrejas, não. Mas não vão conseguir permanecer de pé por muito tempo. Não tem como. Porque o ataque é imenso. Nós somos expostos 24 horas do dia, 7 dias, vamos dizer, 6 dias por semana, ao mundo. E negligenciamos um único dia, que nós nos desligamos dessas coisas, nosso trabalho está do lado, as nossas outras atividades estão do lado, estamos como família, ouvindo a palavra do Senhor de manhã e de noite. A Bíblia fala em adoração de manhã e à noite. E o afastamento desse exercício dominical, ou devocional dominical, nos faz paulatinamente afastar-nos de Deus. É por isso que você escuta aí muitas igrejas que deixam de ser igrejas, fecham, ou se fundem a outras igrejas. Eu não estou dizendo que somente seja esse problema, mas esse é o ponto inicial e principal. Negligenciar esse meio de graça tão vital. Não existe coisa mais importante. Meu pai chegou de viagem há 10 anos que eu não vejo, venha para a igreja com ele. Não pode? É o dia do Senhor. É o dia do Senhor. Eu sei que muitas vezes, e eu quero crer que esse não seja o nosso contexto, mas foi o meu contexto muitas vezes. Vir à igreja se torna um peso. Porque chegamos na igreja, a palavra não é pregada. Chegamos na igreja, outros interesses estão em jogo, que não são o da palavra do Senhor. Isso nos cansa e nos afasta. E nos afasta. Eu fico perguntando assim, o que faz essas pessoas estarem aqui com esse tipo de comportamento, com esse tipo de pregação, com esse tipo de condução? Eu não sei. Realmente eu já estive em determinados lugares que eu falei, cara, eu ia ficar aqui nem uma semana. Espero que essa não seja o problema da nossa igreja, de que o púlpito, a igreja, a liderança da igreja possa oferecer a Cristo por meio da sua palavra, e que se um dia houver um afastamento, essa não seja uma desculpa ou uma justificativa, porque se nós estamos numa igreja e nós não estamos sendo alimentados pela palavra de Deus,
o púlpito não está trazendo a palavra do Senhor, há outras coisas que giram em torno disso, então, o nosso lugar como crente não é ali. E nós estamos vindo para cá para sermos alimentados. Para sermos alimentados pela palavra de Deus. Se falta aquilo que é essencial, tá? Então, com certeza, o meu lugar não é ali. É um lugar onde a palavra está sendo pregada com fidelidade. A igreja está sendo conduzida e edificada por Cristo. E me entristece saber que o crente dá peso maior amanhã do que a noite, ou a noite do que amanhã. É o dia do Senhor. É um momento de comunhão, é um momento de consolação, é um momento de edificação. E Paulo falando sobre isso, no aspecto interrelacional dos crentes, ele diz assim: consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como estáis fazendo. E aí, voltando aqui, fechando esse parênteses, voltando aqui o texto, quando ele diz assim: o infiel de coração dos seus próprios caminhos se farta. A ideia desse verso é que, por estar saciando-se do seu pecado, ele será plenamente castigado. Seus próprios caminhos vão levá-lo à perdição. Por isso ele certamente, essa ideia aqui, será castigado por tudo que fez. Nenhum pecado ou falta ficará sem castigo. É essa a ideia. O infiel de coração, os seus próprios caminhos se farta. Apocalipse capítulo 14, verso 10. Ele tem a mesma ideia que nós temos aqui, do infiel do coração ser plenamente castigado, e essa ideia aqui, ser plenamente castigado por causa de todos os seus pecados. Apocalipse capítulo 14, verso 10, diz assim: também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Essa expressão aqui, beberá do vinho da cólera de Deus, sem mistura, é porque o vinho daquela época, quando se fazia, ele era muito forte. Muito forte. Então, se você gosta de vinho, você olha ali, teor de álcool, 12%, 13%, 14%, e não passa, acho que eu já vi, acho que o máximo foi 15%, eu nunca vi um vinho além disso. Não estou dizendo que não tenha, mas o que acontece? Naquela época, diferente do que nós temos agora, o vinho saía, lá da maneira como eles faziam, que eles pisavam no vinho, pisavam na uva, melhor dizendo, e deixavam ela fermentar, e aquele fermento se tornava um teor alcoólico fortíssimo. Se você tomasse um golinho daquilo ali, você já caía no chão. O que eles faziam? Jogava água. E aí o vinho podia ser tomado, como esse que nós tomamos hoje. Aqui ele está dizendo que vai beber o vinho da cólera sem mistura. A ideia de intensidade. A ideia aqui de que ele será castigado plenamente, totalmente por causa dos seus pecados. E se nós formos perceber o contexto ali de Apocalipse, a gente não pode fugir muitas vezes do contexto, Diz que esse será o tratamento para os adoradores da besta, que recebem a sua marca na fronte e nas mãos. E como nós já vimos, eu já falei aqui, quer dizer, eu acho que vocês não viram, porque essa pregação, nós não tínhamos essa configuração de igreja de Apocalipse. Eu peguei todo o Apocalipse. E nós vimos que essa linguagem, recebem a sua marca na fronte e nas mãos, é uma linguagem simbólica. Não é que os adoradores da besta vão ter uma marca lá, o número 666, que é o número do homem, na mão, e na testa, mas que simbolicamente eles terão essa marca, ou seja, a marca da besta, a marca da impiedade, na sua fronte, que é a sua mente,
e nas suas mãos, que representam as suas obras. Ou seja, a marca da besta se demonstra, se manifesta por meio do pensamento, do coração, do entendimento da mente e das obras, daquilo que eu faço, da maneira como eu vivo. Essa é a marca da besta. O pensamento do mundo e nas ações do mundo, ações carnais. E a Escritura está dizendo que esses infiéis, esses que apostataram, que se voltaram para um outro caminho contrário ao Senhor, eles serão plenamente castigados. Quando o autor sagrado usa no plural caminhos, indica várias manifestações perversas que envolvem uma sentença judicial e trágica de morte, como nós vemos no próprio livro de Provérbios, no capítulo 1, verso 31, portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Provérbios capítulo 12, 14, que também fala sobre dessa forma, quando diz assim: cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca, e o que a mão dos homens fizerem, ser-lhe-á retribuído. E Ezequiel, o profeta Ezequiel também, falando nessa mesma perspectiva, ele fala assim, capítulo 22, 31, por isso eu derramarei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi, fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, do seu próprio conselho se fartarão, da sua própria atitude, seus próprios caminhos, eles serão plenamente justificados. Ou seja, corrigidos. O juízo de Deus será trazido sobre cada pecado que cometeram, sem deixar nenhum de fora. E a contraparte desse verso vai dizer, da mesma forma que o juízo de Deus virá sobre esses infiéis, a graça e a misericórdia, na mesma proporção, se a gente pode dizer assim, virá sobre aqueles que são fiéis, como do seu próprio proceder, o homem de bem vai se fartar. E aí você vê essa oposição de homem de bem contrário a infiel, tá? E nessa perspectiva, quem é o homem de bem? É aquele que é fiel ao Senhor, que se gloria no Senhor e na sua vontade, que o seu prazer está na lei do Senhor. E nós vemos na Escritura várias descrições desse homem de bem, e eu gostaria de mostrar apenas duas. Salmo 24, versos 3 a 6, que ele chama aqui de justo, sábio, sensato, prudente, Ele diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus a sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Ele está falando de caminho, ele está falando de vida, ele está falando de um comportamento. E o Salmo 119, versos de 1 a 5, também vai mostrar quem é esse homem de bem. Ele vai dizer assim: bem-aventurados e irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração, não praticam a iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos para que observe os teus preceitos. Então não terei de me envergonhar quando considerarem todos os seus mandamentos. Às vezes, quando eu ouvia esse tipo de expressão ou esse tipo de palavra, quando a palavra de Deus falava assim, às vezes minha cabeça caía assim numa certa dificuldade, porque eu olhava para o homem, para mim, e via que eu tinha pecados. E é interessante isso, porque
quando a Bíblia fala desses que são irrepreensíveis, são aqueles que andam no caminho do Senhor. Não são aqueles que não têm pecados. Como diz João, se o homem não reconhece que ele tem pecado, ele é mentiroso diante de Deus. Para aqueles que, influenciados por um pensamento pregnóstico, vamos dizer assim, achavam que o homem chegava numa certa condição de impecabilidade nesse mundo. Isso é mentira. Mas o homem chega a um nível de perfeição, ou seja, maturidade, em que ele não é mais uma criança na fé, mas um homem adulto, um homem maduro, que aguarda essa perfeição. Já não se envolve com coisas de criança. E essa imagem é uma imagem muito fácil de nós entendermos. Agora as suas brincadeiras, as suas atividades, as suas atitudes são de um homem adulto. E essa imagem para a perfeição que se exige de nós na Escritura se encaixa nisso. Porque quando a palavra fala que nós devemos ser perfeitos e íntegros, em nada deficiente, ele fala que nós devemos caminhar e crescer na fé. E quando caminhamos e crescemos na fé, nós abandonamos uma vida na prática do pecado. O ser irrepreensível é andar na lei do Senhor. Rodrigo tem uma figura, uma comparação interessante de um carro que faz uma viagem daqui para um determinado lugar, em um lugar muito longe. Aí, Carlos, é para você, viu? Então, e aí, se o carro dele furar o pneu 5, 6, 7 vezes, é porque tem algum problema, algum problema grave com aquele carro. Mas supostamente nessa caminhada pressupõe-se que provavelmente esse pneu será furado. E aí você precisa de um step. A maturidade, a perfeição na vida cristã é semelhante a nós, a esse caso. Se nós estamos vivendo uma vida em que o nosso caminhar é constantemente parado por causa de pecado, alguma coisa está errada. Por isso, o próprio livro de Provérbios, capítulo 28, verso 13 e 14, ele vai dizer que o feliz é o homem constante no temor do Senhor. E esse homem infeliz no constante do Senhor é aquele que não encobre as suas transgressões. O homem que não encobre as suas transgressões é aquele homem irrepreensível que anda na lei do Senhor, que guarda as suas prescrições e o buscam de todo o coração, que não praticam iniquidade e andam, a sua vida é assim, andando no caminho do Senhor. E esse homem não tem do que se envergonhar, como diz o Salmo 119, verso 5. E por isso ele será plenamente recompensado pelos seus atos justos. O Salmo 62, verso 12, assim: e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo as suas obras. A bem-aventurança bíblica é a felicidade dos santos. E essa bem-aventurança é uma eterna satisfação em suas graças, como sinal da benevolência particular de Deus e as qualificações para essa. O homem justo se farta de si mesmo por aquilo que Deus operou nele. É a graça de Deus em nós, em nossa conversão, que faz de um homem pecador um homem de Deus, redimido do seu pecado. E da mesma maneira como pecadores nunca pensam que têm pecados suficientes, até que esses pecados o levem para o inferno, os santos também nunca pensam que têm graças suficientes,
até que elas os levem ao céu. E nós vamos perceber que esse provérbio incentiva os santos que devem ter um procedimento digno, a andarem pelo caminho direito, caminho esse que é o caminho do próprio Cristo. E nós vamos ver Paulo dizendo lá em Efésios, capítulo 2:10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Hoje nós somos nova criatura, somos chamados a resplandecer aquilo que Deus colocou em nós, por meio do seu Espírito, na nossa conversão. Por isso Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, ele vai dizer assim: e se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. O que a Escritura está nos dizendo? A Escritura está nos dizendo que nós somos chamados a trilhar um caminho de justiça e abandonar o caminho da insensatez do pecado, da satisfação da carne, para satisfazer o Espírito de Deus que habita em nós. Porque essas coisas estão vivendo entre nós constantemente. Somos afligidos e atacados por essa guerra que começa no momento em que eu fecho os olhos para dormir e termina no outro dia quando eu abro os olhos. Até mesmo nos nossos sonhos. O pecado está presente ali. Por isso Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 5, versos 16 e 17: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Sabe o que significa andar no Espírito? Eu vou terminar com essa explicação. Você, mãe, esposa e dona de casa, às vezes está preocupada com alguma coisa que você tem que fazer ou que você tem que preparar de importante. E o dia todo você fica pensando naquilo. Está cuidando da criança, você está pensando naquilo. Está fazendo a comida, você está pensando naquilo. E aquilo não sai da sua cabeça, em momento algum. Porque é algo importante. Você não está falando, está conversando com o seu marido, está vendo um programa de televisão e aquilo está na tua cabeça. Todo o tempo. Andar no Espírito é assim. Todo o tempo nós estamos com a nossa mente ligada ao Senhor. E apesar de estarmos fazendo qualquer outra coisa, a nossa preocupação sempre está ali. Estamos sendo lembrados na nossa mente constantemente de quem nós somos. E apesar do que estejamos fazendo com toda a nossa atenção, a nossa mente está ligada em Deus. E são nesses momentos que o Espírito Santo nos faz lembrar as coisas que o Senhor Jesus nos disse. E foi isso que ele disse para os seus discípulos, né? Quando vier, ele vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos disse. Quando você está no seu dia a dia, em determinadas situações, que você lembra da palavra de Deus, de algo específico que você está fazendo, ou para lhe dar força, confiança, consolo ou coragem, é o Espírito Santo que está agindo no seu coração, fazendo com que você se lembre da palavra que foi semeada, e agora, naquele momento, ela está frutificando para a vida eterna. Possamos nos lembrar disso sempre, todas as vezes, e que o Senhor vai plenamente suprir para nós um reino eterno, nos recompensar de cada ato justo, de cada atitude santa, que por meio do seu Espírito, Ele
implantou em nós. E que por isso devemos fugir do mau caminho, do caminho da infidelidade, da incredulidade e da desconfiança, e lançar o nosso coração no Senhor. Eu gostaria de... Também não estava pensando em falar sobre isso, mas de fazer uma ponte, algumas coisas que eu estava pensando essa semana com relação ao desfecho político que nós estamos vivenciando. E eu até comentei com a Simone, estava falando assim, eu estou parecendo Jonas. Como é que foi Jonas? Jonas estava indo para Nínive, e ele se recusa a ir para Nínive, porque ele sabia que Deus seria misericordioso e salvaria aquela nação. E por ser uma nação inimiga, que havia dizimado o seu povo, que estava constantemente em luta, Nínive é a capital da Síria, em luta com Israel, eram inimigos declarados. Ele não queria que aquelas pessoas se convertessem. E aí ele fugiu. E a explicação dele para o Senhor foi essa: porque o Senhor é misericordioso. E ele precisou passar por uma situação na vida dele ali, de uma árvore, de alguma coisa que hoje cresce, amanhã não existe mais, e lamentou. E ele disse assim, o Senhor falando para ele: você lamenta por isso que não deu trabalho para você em nada, nasceu, cresceu e morreu? Eu não haveria de ter misericórdia de Nínive, das almas que estão presentes ali? E eu dei uma de Jonas, porque eu tenho orado incessantemente para que o nosso presidente Jair Bolsonaro ganhe. E não é porque eu acho que ele seja um Messias, e ele é, né? O nome dele é Messias, né? Jair Messias. Não acho que ele seja um Messias ou um Salvador de alguma coisa, mas eu tenho visto claramente, não só eu, né? Está muito claro, o que ele representa, o que essa liderança representa para nós. E o que eu vejo, se as coisas correrem de forma reta e justa, que ele facilmente ganha. Facilmente ganha. Isso que está nas pesquisas aí e tal, isso é balela. Na minha perspectiva, o máximo que esse outro candidato, aí deve ter uns 40% dos votos, se tiver, muito. Se tiver. Mas sabe o que eu vejo? Eu vejo que, como as coisas estão se configurando, pelo engano, pelo roubo, pela fraude, que isso é claro. Quem não consegue ver isso, vai me desculpar, mas precisa botar o joelho em terra e pedir para o Senhor da inteligência, porque falta inteligência, desculpem, porque tudo se configura para isso. Tudo se configura para isso. Do início até aqui esse momento, se configura para isso, para uma fraude eleitoral, e que com certeza já aconteceu no primeiro turno, e que assim ele pode ganhar. E eu fico como Jonas: Senhor, não deixa, porque vai ser juízo sobre a igreja, principalmente, juízo sobre a igreja. E na mesma perspectiva de Jonas, eu sei que o juízo de Deus sobre o seu povo é santo, é santo. Israel foi para o exílio, foi abençoado no exílio ali babilônico, e o Senhor disse para o seu povo: vocês vão para o exílio, porque lá no exílio eu vou abençoar vocês.
Só que a gente sempre se contrapõe à vontade de Deus, achando que a nossa vontade é melhor. Mas, da mesma forma, devemos confiar no Senhor. Eu devo confiar no Senhor. E que se essa for a vontade do Senhor, de que daqui em diante estejamos cada dia mais sendo oprimidos na nossa liberdade, sendo apertados, precisamos entender que essa é a melhor vontade de Deus para a vida da igreja. E confiar no Senhor. Confiar nele. Mas foi roubo, teve... Deus está vendo tudo isso. Porque mesmo diante de fraude, de engano, das coisas que estão sendo feitas aí, alavancando um candidato e o outro não, escondendo o que ele fez e as coisas que ele mesmo disse, se for da vontade de Deus, ele não vai prosperar. Mas se ele prosperar, aquilo que chamamos de prosperidade nesse contexto, vai ser para juízo dele e nosso também. Só que o juízo de Deus sobre os ímpios não é reparador, é destruidor. Mas a disciplina do Senhor para a sua igreja é uma disciplina amorosa. Ele vai querer nos ensinar alguma coisa com isso, que está relacionada à fidelidade, à integridade e ao amor a Ele. E que a palavra do Senhor, ela possa ser o nosso consolo em toda e qualquer situação. E eu não estou dizendo que esse outro candidato, a perseguição continua, nós estamos caminhando, indo para um caminho sem volta. Homofobia, intolerância religiosa conosco, os crentes. Mas estou dizendo, só que não vai ser uma coisa orgânica, Vai ser como sempre foi. Não será intensificada pela estrutura organizacional de uma nação. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, e tenha misericórdia também do nosso presidente. Que o Senhor esteja abençoando a vida dele, para que tão próximo ele está do Evangelho, ele possa não estar próximo, mas ele possa realmente ser alcançado pela graça de Deus, como é o desejo, a vontade, de Deus para com os homens, que aqueles aos quais ele escolheu se voltem para ele, porque é isso que vai acontecer com aqueles que são eleitos do Senhor, seja eles quem forem. Ninguém consegue escapar da graça abundante, amorosa de Deus na vida de um homem. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra e queremos te pedir, Senhor Deus, que o Senhor esteja consolando os nossos corações. Com relação àquilo que eu falei ao final, estamos orando, Senhor Deus, e pedindo ao Senhor que o Senhor ouça a voz da sua igreja, que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Senhor, esteja nos colocando, Senhor, sobre a nossa nação, um homem preocupado com o bem-estar público, alguém que não tenha o desejo de se beneficiar de um cargo e tirar vantagens, mas que esteja, Senhor Deus, preocupado com o país, com a nação e com o povo de uma maneira geral. Mas nós sabemos que por mais que não tenhamos isso, Senhor Deus, por meio dos nossos governantes, nós temos um Rei, que é Cristo, ao qual todos devem beijar a sua mão, como diz o Salmo 2, para que ele não se irrite. Tem misericórdia, Pai, de nós, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.